possivelmente um projeto da igreja ideal que nós gostaríamos de expor aos irmãos nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versos de 9 ao 27. A Sociedade Bíblica antecipadamente dá o título de Nova Jerusalém, mas os irmãos perceberão logo na leitura do verso 9 que essa visão se trata do conceito celestial de igreja, porque igreja não é uma concepção natural, não é uma concepção humana. Embora nós nos reunamos, tenha toda uma cadência e um rito que sofre a interferência minha e de outras pessoas que compartilham comigo do culto, mas a igreja tem detalhes para os quais eu gostaria de iluminar para os irmãos nessa manhã, e esses detalhes são de fundamentalíssima importância. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E a pergunta que nós fazemos ao texto e aos irmãos é: quem é a noiva, a esposa do Cordeiro, senão a igreja? Portanto, toda a narrativa desse recorte bíblico fala dessa expressão celestial de igreja. E nós vamos ver a sua riqueza, a sua glória, o seu fulgor, a sua preciosidade sendo revelada aos santos através de inúmeros símbolos que nós precisaremos ter no coração e na mente, um entendimento do que estes símbolos na verdade falam. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, verso 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ao qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais.
e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Uau, quase eu perco o fôlego, imerso em tanta beleza. Esse é o projeto celestial da Igreja de Cristo, daqueles que, ao longo das nações, dos séculos, das eras, da história, vieram a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o modelo celestial. Parece que Deus está revelando a João uma maquete celestial do plano glorioso da igreja. Às vezes nós perdemos de vista o quanto esse ajuntamento solene é valioso, é precioso, é glorioso e é fulgurante. Uma das principais orientações de Jesus na oração dominical foi para que a vontade de Deus fosse feita na terra como ela é feita no céu. Aqui está descrita através de símbolos, muitas das vezes que precisam, obviamente, ser compreendidos, mas através de símbolos, essa glória da reunião dos santos, a glória da igreja. Nós temos o hábito de lidar
com a igreja de uma forma geral, sem atentar para a sua glória. Tornamos a igreja um espaço de exercício da nossa vontade, do nosso querer, e isso não é somente um grande erro, mas é um agravo contra a natureza espiritual da igreja. Na verdade, o plano é glorioso, o projeto é espetacular. Fala de 12 portas, cada uma delas com o nome da tribo de uma das tribos de Israel, estampadas na porta, e 12 portas de pérola, e todas essas pérolas vindo de uma única pérola. As muralhas da cidade, encarregada da grande proteção da igreja, tem nos seus fundamentos pedras preciosas, e sobre cada fundamento o nome de um dos apóstolos de Jesus Cristo, mostrando-nos claramente que os santos eternos de Deus, as almas redimidas, vêm das duas alianças, vêm da antiga, aliança feita com Israel, e vem da nova aliança feita no sangue de Jesus. Igreja é um assunto muito sério, e eu tenho muito temor quando me aproximo dela para estudá-la e para mexer com ela, pregando, aconselhando, ensinando, sempre debaixo de um santo temor, sabendo que eu posso mexer em alguma coisa e posso de alguma forma corromper com a minha humanidade pecadora, caída, algum processo importante espiritual que nasce nela e que tem como fundamento o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a nossa visão de igreja tende a ser quase sempre humana, em detrimento do ponto de vista celestial. E é preciso que nós todos sejamos instruídos, responsabilizados e mudarmos a nossa compreensão e perspectiva. Igreja não é um lugar no qual você vai. Igreja é um espaço qual você pertence. Você é parte desse conjunto maior chamado igreja, que nada mais é do que o somatório de todos os santos, redimidos pela graça de Deus em ambas alianças, tanto no velho pacto quanto no novo pacto. A Bíblia diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, esses precursores da antiga aliança. Diz que nós vamos nos encontrarmos numa grande multidão, que muitas das vezes aparece nas Escrituras, iluminado aqui e ali pelos textos apocalípticos. Uma multidão redimida, toda vestida de branco, com palmas nas mãos, que vem dessa grande tribulação, que é a vida de uma forma geral é uma grande tribulação. Apocalipse capítulo 21 e versículo 9, o convite é muito claro, e não existe palavra mais clara do que essa. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo. É mais ou menos dizendo: olha, o juízo de Deus vai ser derramado sobre a terra, mas vem cá que eu quero te mostrar qual é
a verdadeira identidade daqueles que creem em Jesus, daqueles que creram na sua obra redentora na cruz e daqueles que mantêm dentro do seu coração a viva esperança de habitar com Ele para sempre. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí ele começa a fazer a leitura do projeto celestial de igreja. E esse projeto celestial da igreja é lentamente revelado através desses ricos símbolos para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã. Grande parte dos remidos de Jesus tem uma deficiência na maneira de ver e vivenciar a igreja. Isto é parte da nossa insensibilidade para com o invisível, para com o celestial, para com aquilo que nós só podemos de fato pressentir através dos olhos da fé. E nem sempre nós fazemos uso desse trânsito no meio do povo redimido de Deus, movidos pela fé. Talvez seja por causa da nossa alma, um tanto quanto obtusa, que tende a julgar tudo ao nosso redor pelo que se pode ver e tocar. De fato, nós estamos cercados de fraqueza, mas essa não é a identidade real e final da igreja. Que Deus nos tenha dado uma foto ampliada das características espirituais da igreja, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versos 9 a 27, talvez para corrigir essas protuberâncias obtusas do nosso coração e da nossa alma, que tendemos sempre a reagir às diversas circunstâncias e histórias que vão tomando lugar na igreja, muito mais com o nosso senso adâmico do que propriamente dito com o nosso espírito vivificado em Cristo Jesus. Com isso a gente precisa, os apóstolos precisaram, a igreja no primeiro século precisou, e nós também precisamos ter um despertamento para vermos a igreja como está aqui colocado. Até para que nós possamos valorizar esses detalhes revelados na visão apocalíptica, os fundamentos, as portas, as medidas, quem são seus habitantes, qual é o seu objeto de adoração exclusivo na igreja. E os irmãos vão, com certeza, acompanhando de perto esse projeto, me entender melhor. Por que eu tento sempre cancelar tudo que é natural, humano, e que diz respeito à nossa tendência de corromper com a nossa humanidade decaída? É que às vezes a gente imagina que nós conservamos alguma coisa boa na nossa humanidade. Gente, qualquer coisa boa na nossa humanidade, ou que possa ser julgada como útil e boa, é a graça de Deus, é a imagem de Deus estampada em nós. Não digamos, uma habilidade que nós tenhamos. Portanto, vamos ao texto. E me transportou em espírito, diz o verso 10, até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Aqui a igreja, ela é retratada como uma cidade santa. E essa cidade santa desce do céu da parte de Deus. Portanto, o projeto sagrado e eterno de igreja é celestial, vem de cima, não é de baixo,
não foi a boa intenção dos apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo. Não. A igreja é um projeto divino que a cada geração os santos têm a responsabilidade e a missão de colocar esse projeto em evidência nas diversas localidades. E os santos precisam entender que esse projeto é de uma santa cidade, que esse projeto é santo e merece que nós nos aproximemos dele com todo respeito e com toda reverência, porque não se trata de algo nosso, é algo divino, é algo de Deus. O verso 11 diz: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse versículo para a palavra semelhante. Não é igual, é semelhante. O fulgor, a glória, a preciosidade é semelhante a uma pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino. E é preciso que o povo de Deus, ao vir reunir-se aos domingos, às quartas-feiras, nos encontros em que nós juntamos corações, tenhamos em mente a preciosidade desse evento. O culto é precioso, o encontro do povo de Deus é precioso. E então, quando esse encontro do povo de Deus, que mistura os ritos de louvor, adoração, com os ritos memoriais da aliança sob a qual nós estamos inseridos na mesa da ceia, isso é glorioso. Algo glorioso acontece e que foge à sua percepção humana. Há algo glorioso acontecendo aqui, há algo glorioso acontecendo nesse ajuntamento. E a Bíblia diz que é semelhante a uma pedra preciosíssima. A uma pedra preciosíssima. Que valor você daria se de repente caísse na sua mão um diamante gigante? Como é que você olharia para aquela preciosidade e que fora lhe dado para ser sua? Assim é a igreja, e é dessa maneira que nós precisamos nos relacionar com a igreja de Cristo. Deveríamos atentar para esses detalhes à luz do que Jesus nos ensinou a orar: faça-se a sua vontade na terra como no céu. Essa é a expressão celestial da vontade de Deus para a igreja no céu. É essa percepção que nós vamos viver em todo o seu realismo na glória eterna com o Senhor. Mas até que esse dia chegue, é responsabilidade nossa, meus irmãos, dar substância a esse projeto celestial entre os homens, de maneira que todos que entrarem aqui sem a percepção adequada de que nós estamos na presença de Deus, possa ser de alguma forma esclarecido e iluminado, e possa sair daqui dizendo: verdadeiramente, esse povo conhece a Deus. As características celestiais da igreja deveriam nos influenciar, tanto nas nossas intenções, quanto nas nossas operações, vendo-a e respeitando-a como santa, como divina, como celestial e como gloriosa.
nós jamais teríamos, meus irmãos, energia para ferir esse projeto com a nossa vontade, se nós a percebêssemos na verdade como ela é. Apocalipse 21, versículo 12, ele começa a trazer sobre nós as diversas expressões detalhadas dessa santa cidade. Tinha grande e alta muralha. Pode ler comigo? As muralhas nas velhas cidades eram, na verdade, as edificações que visava a proteção da cidade. Quais são os detalhes dessa grande muralha? Diz que tinha 12 portas, grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A velha aliança, a antiga aliança, iniciada com o pacto abraâmico, depois sacramentada no Sinai com Moisés, essa velha aliança tem espaço nessa projeção eterna dos redimidos. Deus salvou almas no passado. Deus salvou almas sob o velho pacto, a velha mensagem, a antiga lei. Houveram almas que foram afetadas por Deus e pela piedade judaica. Está representada ali, nas portas, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O escritor aos Hebreus diz que através das profecias messiânicas, os judeus acenaram de longe para a promessa. Mas aqui estão contempladas o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, sobre essas portas que dão acesso a essa grande cidade. A muralha da cidade, voltando à muralha, no verso 14, tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que lindo! As duas alianças combinadas, quando a gente diz que a igreja celestial é o somatório de todos os crentes vindos da antiga e do velho pacto, é sobre isso que nós estamos falando. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse número 12, lá no livro do Apocalipse, representa o povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, e sobre as muralhas, os fundamentos das muralhas, nós encontramos os nomes dos 12 apóstolos. Realmente, aquilo que protege a nossa vida, aquilo que protege a nossa fé, é a doutrina dos apóstolos. Aquilo que nos guarda, aquilo que nos dá a segurança de trilhar num mundo cheio de religiosidade e não nos perdermos, não nos corrompermos com falsas doutrinas, é o fato de que essa muralha que nos envolve, ela é feita com 12 pedras preciosas, e sobre cada uma delas o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Queridos, nós precisamos louvar a Deus todas as vezes que a Bíblia Sagrada é aberta e exposta ao nosso coração. Nós deveríamos louvar a Deus por não nos encantarmos com falsas doutrinas, heresias, modismos dentro da igreja, porque na verdade nada disso compõe o cenário celestial da igreja de Jesus, do projeto original da igreja.
As muralhas de uma cidade apontam para a sua defesa. Assim, a doutrina dos apóstolos nos defende todo o tempo. Você quer andar com segurança, quer ter uma fé legítima, quer viver uma vida sem ser ludibriado, sem ser enganado, sem ser levado de roldão, pois mantenha os seus olhos fitos na doutrina dos apóstolos. Não se deixe levar nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha-se firme nessa proposta de viver uma vida única e exclusivamente guardada e conduzida pela palavra revelada de Deus. O verso 15 diz: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Sabe que todas as vezes que eu paro para ler o livro do Apocalipse, eu leio o livro do Apocalipse 2 vezes no ano. E todas as vezes que eu paro para ler, esse versículo é um daqueles em que eu fico um tanto quanto estacionado ali, algum tempo, tentando entender se eu estou dando substância natural ao espiritual, considerando que Deus está medindo o projeto com uma vara de ouro. A medida aqui, irmãos, não é a minha, não é do pastor Weber. Às vezes os irmãos fazem uma confusão entre o jeitão do pastor Weber e a vara de ouro. Escute bem, quando eu chegar lá no céu e Deus medir tudo aquilo que passou sob a minha mão, os meus critérios pastorais e as minhas ações pastorais, à medida que isso tudo será medido por uma vara de ouro. E essa vara de ouro, o anjo começou a medir a cidade para saber exatamente se tinha as proporções adequadas de uma santa cidade celestial. E eu acredito que Deus mede a nossa comunidade com uma vara de ouro. Mede a Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís com uma vara de ouro. Algumas vezes eu oro a Deus e faço assim certas orações perigosas, dizendo: Senhor, mede-nos segundo o seu critério, pesa-nos na balança, utilizando as suas medidas, e tudo aquilo que não for teu, Senhor, tudo aquilo que não prover de ti, meu Deus, tudo aquilo que verdadeiramente é natural, é humano, é carnal, como diz Tiago sobre a sabedoria humana, que seja destruído em nome de Jesus. Porque na verdade a única coisa que importa são as medidas de Deus, e não a sua medida, não a minha medida, não a nossa medida. O anjo vai medir com uma medida celestial. Essa mesma vara de medir foi medido o templo de Israel, lá na visão do profeta Ezequiel, para saber se o templo estava de acordo com as medidas reveladas pelo sábio construtor. Nós somos apenas replicadores, nós somos a mão de obra de Deus. Mas o projeto é totalmente dele e precisa ser, por nós, respeitado, resguardado e acolhido. Acolhido com afeição. Eu quero uma igreja segundo Deus a tem revelado. Você também? Você também quer uma igreja assim, ou isso é simplesmente um superlativo do pastor? Você deveria desejar ser membro de uma igreja assim,
deveria arder no seu coração uma paixão. Na minha igreja, as muralhas que a protegem são a doutrina dos apóstolos, e o meu pastor a honra. E não uma igreja da moda. Não é uma igreja da moda que a gente quer. É uma igreja celestial que nós queremos. Essa expressa nas páginas das Escrituras. Preste atenção nessa expressão no verso 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta, não precisa olhar aqui para a tela. Mas diz que a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Portanto, nós estamos falando de uma figura geométrica perfeita. 4 lados iguais. A sua altura também são iguais, portanto, é um cubo perfeito. Ângulos retos em todos os cantos, mostrando para nós que a igreja não faz curvas. Atenção, irmãos, deixe-me chamar a sua atenção na autoridade do nome de Jesus nesse momento. A igreja não faz curvas. Ao longo de todos esses anos, nós poderíamos ter uma comunidade, talvez, que nem mesmo coubesse aqui e eu tivesse que alargar aqui para o salão anexo para acolher a pequena multidão. Eu só teria que fazer algumas curvas. Mas a igreja não faz curvas. Os ângulos são retos. Você sabe o que é um quadrado? 4 lados iguais, 4 ângulos retos em cada vértice. Você sabe o que é um cubo? É uma figura geométrica com volume tridimensional. Portanto, quando ela diz o seu comprimento, largura e altura são iguais, é para que você tenha a nítida e clara percepção de que você tem algo sólido com o qual você está lidando. Se fosse apenas uma figura plana de um quadrado, falaria alto, mas não falaria tudo. Não é só um quadrado. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Isso é um sólido. Lá na matemática, vocês se lembram? Quando vocês estudaram geometria, é um sólido. Se é um sólido, é algo real, palpável, tangível. Portanto, a igreja é algo real, palpável, tangível, mas seus ângulos retos, seus lados e altura iguais, precisam trazer ao nosso coração o anseio de viver essa retidão na terra. É óbvio que nós podemos, com certeza, atropelar o projeto. É óbvio que nós podemos, com certeza, a qualquer momento ou altura, dizer, poxa, mas poderia condescender aqui, condescender ali, lá ou acolá. Irmãos, eu não sou o autor do projeto. Eu sou apenas um intérprete do projeto. E os irmãos comigo são intérpretes juntos. Nossos olhos presos no livro e presos à vida real, à igreja real, deveria todo o tempo contemplar essa retidão, mostrada aqui em Apocalipse 21, verso 16, essa figura tridimensional
perfeita que nos dá uma ideia de realidade. Essa é a realidade que nós vivemos hoje de igreja. E essa realidade precisa ser traduzida na sua perfeição. O verso 19, avançando no texto lido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Nós precisamos entender que nós estamos colocando aqui a nossa vida. Eu só tenho essa vida para gastar. E eu quero fazer com que ela valha a pena ser vivida. Eu quero gastá-la na preciosidade da igreja. Eu quero gastá-la respeitando esses fundamentos apostólicos antigos, que são muito mais preciosos do que os nossos olhos e sensibilidade é capaz de enxergar. Nós não vemos, mas os fundamentos dos apóstolos estão sendo lançados domingo após domingo num discipulado que não termina, num discipulado que só vai terminar na glória celestial ou com a promoção do discipulador, a minha e a de outros que ocupam o púlpito. Irmãos, valorizemos os sagrados fundamentos dessa cidade. A doutrina dos apóstolos não é algo enfadonho, cansativo, mas a doutrina dos apóstolos é rica e preciosa, e nela nós precisaríamos prender a nossa atenção todo o tempo, 24 horas por dia. Capítulo 21, verso 21, avançando no texto, as 12 portas são 12 o quê? São 12 o quê, irmãos? Você sabe como uma pérola é feita, não é? Ela é feita no interior da ostra. A pérola, na verdade, é composta pela secreção da ostra. A pérola só nasce do ferimento que a ostra é feita, um grão de areia, algum tipo de substância que penetra dentro da ostra e a fere. E daquela ferida nasce uma pedra preciosa. Não há nada que eu mais admire do que um colar de pérolas numa mulher. Legítimas ou falsificadas, como é, na verdade, a maior parte dos cordões que as nossas irmãs usam. Mas as portas são de 12 pérolas. Agora presta atenção no texto, é aqui que está o detalhe. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Qual foi o ferimento que deu origem à preciosidade desse projeto chamado igreja? Foi quando o Filho de Deus foi ferido na cruz em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Ele é a pérola que dele as 12 portas se abrem. As portas de acesso à igreja é Jesus, não sou eu. Eu posso ser o mais bem intencionado, mas as portas de acesso a essa santa cidade quadrangular, meus queridos irmãos, é de um só ferimento. Aquele que feriu o Filho de Deus, e aliás, foi ele quem disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará verdes pastos, disse o Senhor Jesus.
Portanto, as portas de pérola dessa visão gloriosa, desse modelo glorioso celestial da igreja, meus amados irmãos, é totalmente coerente com o Evangelho. Jesus é a porta. Se você quer acessar a verdadeira igreja, eu não sou a porta. A Nova Vida não é a porta. Nenhum pastor, por mais brilhante que seja, por mais eloquente que seja na sua oratória, é a porta. Jesus é a porta. Ali não está a beleza do pastor Weber, que ao longo do tempo vai se definhando e corrompendo. Ali está a beleza de quem jamais envelhece. Ali está a beleza do sacrifício que jamais caducará, que é a beleza do sacrifício de Jesus. Você quer acessar o interior dessa santa cidade e viver o gozo desse projeto celestial de nação redimida, de cidade santa? Então entre por Jesus. Jesus é a porta. Nós às vezes dizemos assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, meus queridos irmãos, essa é uma das maiores bobagens bíblicas que nós repetimos. Nós sempre somos atraídos com cordas de amor, e a base não é a sua experiência de vida, a base é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o fundamento, é por ele que nós todos precisamos aprender a entrar. Preste bem atenção, verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Ele é, na verdade, meus irmãos, a grande razão da existência da igreja e do ajuntamento dos santos. Não é o modelo de culto que nós fazemos, não é a liturgia, não são os hinos tradicionais ou contemporâneos, não é a decoração, se ela é clara e suave, com apelos simbólicos de elementos da fé, ou se ela é toda preta com a completa ignorância para com os símbolos da fé. Não importa. Na verdade, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, quando você estiver se aprontando para vir ao culto logo mais, uma vez que esse você já está vivendo, você pensa assim: eu vou adorar o Senhor, eu estarei na presença do Deus Todo-Poderoso, eu vou me assentar para ouvir as palavras do Cordeiro. E quando você entrar no ambiente de culto e começar a ouvir o sermão, ou começar a ter contato com esse universo da fé, com o qual nós somos levados a crer a partir do momento em que nós estamos ouvindo as Escrituras, entenda que o Senhor Todo-Poderoso é o nosso objeto único de adoração, nosso objeto único. Ah, mas a igreja tem que ter alguma coisa, algum tempero lá, pastor, para a gente se aconchegar melhor, para os meus amigos se sentirem melhor. Os seus amigos, como você, precisa do impacto do Cordeiro. Nada como uma igreja que se reúne organizadamente para adorar. Nada há de mais belo e de mais impactante do que isso, gente. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Ele sim é que faz desse espaço um santuário.
Ele é o nosso santuário. Ele é o que torna esse ambiente sagrado, o Senhor. Versículo 24 diz que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que o mundo à nossa volta, dos mais poderosos ao mais irrelevante cidadão, todos andarão mediante a luz do Cordeiro, mediante a luz fulgurante que brilha dessa comunidade sagrada. Nós somos, nesse momento, os vivos representantes desse modelo celestial na terra. Igreja é algo tão divino que nós, meus irmãos, deveríamos pensar 1 milhão de vezes antes de opinarmos sobre ela. É preciso que nós entendamos todo o conselho de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. É preciso que nós relevemos todo o conselho de Deus, as doutrinas dos apóstolos e dos profetas, e nos esqueçamos de tudo mais, porque a igreja é algo do qual transcende a nossa imaginação ou a nossa habilidade. Versos 25 e 26 diz: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Sabe qual é a glória e a honra das nações? Não é aquilo no qual nós possamos colocar preço. A glória e a honra das nações não são as suas reservas de petróleo, nem suas reservas de metais preciosos. Não. A glória das nações e a sua honra são os santos redimidos de Deus, que emergirão das nações para a glória eterna do Cordeiro. A glória das nações é a igreja representada dentro das suas fronteiras. Essa é a glória das nações. Que bom saber que as suas portas nunca jamais se fecharão. Que bom saber que não haverá noite em que todo tempo é tempo de haver conversão, no culto de oração, no culto da escola bíblica dominical, no culto do domingo à noite, nos cultos paralelos que a igreja organiza. Todo tempo é tempo de haver conversão e chamada para se juntar à igreja.